Esta história trata de traumas de infância, bullying escolar e conflitos entre parentes. O protagonista cresceu sem o afeto de uma mãe. Ela constantemente dizia a ele que seria melhor se ele simplesmente desaparecesse. Mesmo assim, Ria ainda amava sua mãe. Eventualmente, ela o abandonou. Ele ficou completamente arrasado, mas então foi atropelado por um caminhão. E como já sabemos como isso termina, também sabemos onde ele foi parar. Ele morreu e reencarnou dentro de um jogo, o único jogo que ele realmente gostava. Para piorar as coisas, ele acordou no corpo de um personagem secundário covarde. Esse personagem agia com tanto medo porque possuía uma habilidade chamada evasão. Ninguém escolhia esse personagem no jogo porque ele se recusava a lutar e apenas desviava de todos os ataques, o que fazia todos o rotularem como um covarde. E se isso não fosse ruim o suficiente, ele estava destinado a ser morto pela garota coelho. Como ele havia reencarnado antes do início dos eventos do jogo, ele decidiu mudar seu destino e descobrir a identidade do Deus que o colocou dentro do jogo. A história começa em um dia ensolarado na escola. Era o primeiro dia de aula da garota coelho. Suas bochechas estavam bem vermelhas enquanto ela se apresentava nervosamente. Ryu sabia que ela tinha o potencial para destruir o mundo, mas ela ainda parecia uma criança adorável. Ele se viu fascinado por suas orelhas compridas. Timidamente, a garota se apresentou como Ravena. Seus passatempos eram ler e ouvir música. Ela também gostava de assistir dramas coreanos. Naquele momento, Ryu começou a se lembrar de tudo que essa garota tinha feito na história do jogo. Ela odiava o mundo e acabaria destruindo tudo. Seu ódio era tão avassalador que ela realmente trouxe ruína e catástrofe. Mas agora, ela parecia inofensiva e fofa enquanto pedia que seus colegas de classe cuidassem dela. Lembrando-se de tudo que Ravena se tornaria, ele ficou apavorado. Em outras palavras, pessoal, ele estava completamente condenado. O jogo se chamava Brave Hearts, e ele costumava jogá-lo em sua vida anterior. Era um RPG cujo protagonista era um garoto chamado Kang. Na história do jogo, o mundo se reconstruiu após uma catástrofe que aconteceu cerca de 200 anos antes. Existiam caçadores para eliminar monstros, e tanto a magia quanto a tecnologia haviam avançado muito. No entanto, o jogo era extremamente complexo porque continha cerca de 44 finais diferentes, e apenas um deles era bom. Como ele havia reencarnado como um personagem secundário fraco, ele precisaria se esforçar ainda mais. Esse personagem era um covarde irritante que fugia de todas as lutas. Para piorar as coisas, ele sofria bullying tanto de seus colegas de classe quanto de seus parentes. O Ryu original era praticamente inútil, e esse foi o corpo que nosso protagonista herdou. O garoto olhou incrédulo e, ao abrir os olhos, percebeu a garota que se tornaria uma das vilãs mais perigosas. Não importa o que ele fizesse, um final trágico o aguardava. Alguém disse de repente que era a vez de Ryu. Ele se virou e olhou para a garota coelho. Ravena parecia alguém que carregava todo o sofrimento do mundo. Depois que ela nasceu, seus pais a abandonaram, e todos zombavam dela por causa de suas orelhas. As pessoas sempre a trataram como lixo. Tudo isso aconteceu por causa de um desastre de mana que fez com que ela nascesse com DNA mutante. Ela era o que as pessoas chamavam de EN. Ryu tinha ouvido falar que essa condição era herdada geneticamente dos pais. Isso tornava ainda mais cruel o fato de ela ter sido abandonada. Agora ele finalmente entendia por que Ravena se tornou a bruxa da calamidade. Por causa disso, ele ficou determinado a mudar o futuro e salvá-la. Alguém tocou seu ombro, e era o professor perguntando onde ele queria se sentar. Como ele pretendia mudar o destino de Ravena, ele caminhou até ela. Ele sabia que suas ações poderiam alterar tudo, especialmente porque ele não queria morrer nas mãos da bruxa da calamidade. Enquanto ele se aproximava dela, os olhos de Ravena brilharam enquanto ela perguntava quem ele era. Ryu sorriu e perguntou se poderia se sentar ao lado dela. Como a garota havia sido rejeitada desde a infância, ela não conseguia entender o comportamento dele. Ainda faltavam 5 anos para a verdadeira história do jogo começar. Então ele precisava se tornar amigo dela o mais rápido possível, antes mesmo de entrarem na academia. Mas isso não seria fácil. Depois de guiá-la pelo caminho certo, ele planejava torná-los aliados. Ele puxou uma mesa e se sentou ao lado dela. Era difícil imaginar que uma garotinha tão fofa um dia se tornaria a bruxa capaz de destruir o mundo. Enquanto estava sentado ali, ele continuou olhando para ela e se perguntou como deveria se aproximar dela. Raviana ficou envergonhada e até pediu para ele parar de olhar para ela. O garoto se sentiu um pouco desanimado porque era péssimo em esconder seus pensamentos. Ele queria parar de perder tempo e já convidá-la para sua casa. Mas naquele momento, ele se distraiu com a cauda dela e até gritou quando ela de repente chamou seu nome. Ele achou que ela o tinha pego olhando para sua cauda, mas rapidamente disfarçou perguntando o que ela queria. Timidamente, a garota coelho perguntou por que ele tinha escolhido se sentar ao lado dela.
Ryu simplesmente respondeu que queria ser amigo dela. Ravina parecia confusa e instantaneamente ficou mais vermelha que um tomate. Ele perguntou por que ela estava reagindo daquela forma. Ela não conseguia entender por que ele iria querer ser amigo dela, especialmente porque ela era uma En. E para piorar as coisas, ele pertencia à famosa família de espadachins, conhecida como a família das. Em outras palavras, pessoal, ela estava desconfiada dele. Isso porque Ravana sempre foi maltratada, então ele acabou mencionando o nome de Lilica. Ele explicou que Lilica era sua coelhinha de estimação e se parecia muito com ela. Foi por isso que ele se interessou por Ravana. A garota imediatamente ficou irritada. Ela disse que não era um coelho, mas um ser humano, e então saiu furiosa com um biquinho no rosto. Ele ficou para trás, pedindo desculpas a ela. Mas antes de sair, ela parou na porta da sala de aula e disse timidamente que esperava vê-lo novamente amanhã. Então Ravana saiu correndo de vergonha. Ryu pensou que pelo menos ela não parecia realmente zangada com ele. Depois disso, o garoto voltou para casa. Ainda não tinha caído a ficha completamente de que ele estava agora dentro do mundo de seu jogo favorito. Ele até se perguntou se este mundo tinha janelas de status assim como no jogo. Ele olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava observando, então estendeu a mão e convocou sua tela de informações. A janela de status do jogador apareceu, e ele percebeu que na verdade não era fraco. Quando ele verificou os atributos, ficou genuinamente chocado. As habilidades de Ryu eram muito melhores do que ele se lembrava. Isso não fazia sentido, porque esse personagem tinha sido um covarde patético no jogo. Ele sofria bullying até dos alunos do dojo. Por causa disso, ele jurou que mudaria seu destino. Em sua vida anterior, ele também havia sido rejeitado, embora por motivos inteiramente diferentes que seriam revelados mais tarde. Naquela época, o garoto sofreu muito. Pessoal, honestamente, ele pode ter passado por algo ainda pior que o Subaru, de Subaru Natsuki. Quando chegou em casa, percebeu que agora pertencia a uma família nobre. Ele disse à sua mãe que estava de volta, e ela perguntou como tinha sido a escola. No momento em que Ryu percebeu que finalmente tinha uma mãe, ele correu e a abraçou apertado. A mulher até perguntou que tipo de vida ele tinha vivido antes. Ele tinha sido rejeitado por todos, inclusive por sua própria mãe. Então, simplesmente ter essa mulher como mãe já significava tudo para ele. Naturalmente, ela ficou preocupada e perguntou por que as lágrimas estavam surgindo em seus olhos. Ele respondeu que não era nada e disse que precisava se preparar para o treinamento de esgrima. De agora em diante, ele pretendia viver verdadeiramente como Ryu, e o que mais precisava era dominar o estilo do Rei das Bestas. Essa técnica era incrivelmente poderosa, e o personagem original deveria aprendê-la muito mais tarde. Ele já conhecia o potencial desse personagem, pois já o havia colocado no grupo do protagonista enquanto jogava o jogo. Quando entrou em seu quarto, ele viu a coelhinha Lilica. Ele a achou adorável. Ele já conhecia bem a coelha, pois após reencarnar neste corpo, havia herdado todas as memórias de Ryu. Enquanto segurava a coelhinha, ele comentou que ela realmente se parecia com Ravana. Mas sua principal preocupação agora era dominar a técnica do Rei das Bestas. Ao chegar na academia de esgrima, ele notou que não havia muitos alunos porque tinha chegado cedo. A família Dazan era uma das mais poderosas do país e até possuía sua própria academia. Assim que chegou, os outros alunos, que também eram seus parentes, estavam encarando uma garota, e nosso protagonista rapidamente a reconheceu. Era Seiko, uma das personagens mais importantes da história. Ela era 2 anos mais velha que ele e também um prodígio talentoso da família. No jogo, ela eventualmente se tornaria uma das espadachins mais fortes após se formar, e mais tarde se tornaria aliada de Ryu, já que pertencem à mesma família. Mas o que o confundia era porque ela estava lá, apesar de estar 2 anos à frente dele. Ele decidiu não se aproximar dela ainda porque ainda era cedo demais. Seu foco era aprender a técnica do Rei das Bestas, então ele imediatamente começou a se preparar. Então ele começou a praticar as várias formas e estilos de combate, que eram muito semelhantes às técnicas de respiração de Demon Slayer. Após realizar várias formas de ataque, ele se preparou para a próxima fase. Ele continuou treinando por quase toda a tarde. A certa altura, ele até se perguntou se Seiko o estava observando treinar secretamente, pois ele queria impressioná-la. Ao mesmo tempo, ele se viu desfrutando genuinamente do treinamento. Logo, os parentes que costumavam intimidá-lo começaram a zombar dele novamente. Eram trigêmeos e também primos distantes dele. Dentro do jogo, eles eram conhecidos como Cerberus. Eles estavam entre as crianças amaldiçoadas que constantemente intimidavam Ryu. Nosso herói percebeu que falavam dele, então se virou furioso para ouvir o que diziam. Esta foi a primeira vez que ele sofreu bullying neste corpo, mas lembrar de tudo o que aconteceu o deixou furioso só de ver aqueles rostos presunçosos.
Cada momento de bullying que Ryu suportou começou a passar por sua mente. Toda a humilhação, chutes e abusos que ele sofrerá ressurgiram. Aquele personagem era extremamente tímido, e por isso os outros se aproveitavam dele. Mas agora nosso herói era quem estava dentro do corpo de Ryu. Ele repetia para si mesmo que nunca permitiria que isso acontecesse novamente. Então ele provocou seus primos em voz alta. Os outros alunos ouviram os insultos e ficaram chocados. Sem aviso, Ryu assumiu a postura de investida da segunda forma. Então ele lançou um ataque rápido contra um de seus primos. O garoto foi lançado para longe, e seu irmão imediatamente perguntou se ele estava bem. Ryu, cheio de confiança, perguntou se os três estavam com medo. Um dos rapazes perguntou o que havia acontecido com o primo, pois ele parecia completamente diferente. Ryu simplesmente disse para eles se prepararem, pegarem suas espadas e lutarem contra ele. Valentões são sempre assim, pessoal. Eles só agem com coragem quando seu alvo não reage. Os três até admitiram que Ryu mudou completamente, como se carregasse uma presença muito mais pesada agora. Ele gritou mais uma vez, dizendo para os três covardes se levantarem, ou apanhariam ainda mais. Quanto mais ele se lembrava da humilhação que sofrerá, mais furioso ficava. Então ele começou a gritar, perguntando se os três ficaram com tanto medo que quase se urinaram. Eles responderam perguntando se Ryu sequer entendia com quem estava lidando. Ryu sabia perfeitamente bem que seu primo Shuan era quem ordenava que os trigêmeos o importunassem. Os três irmãos se perguntaram como Ryu tinha descoberto aquilo. Os irmãos sonhavam em se tornar caçadores, mas seu pai não tinha condições de pagar as mensalidades da academia. Por causa disso, a família Ozon os patrocinava para que pudessem seguir esse caminho, e o responsável por apoiá-los era o próprio Shun. Ele só concordou em patrocinar os trigêmeos se eles continuassem intimidando Ryu. Foi por isso que nosso herói sofreu todos esses anos. Agora ele os confrontava, dizendo que sabia de tudo e lembrando-os de que ele também era um membro da família Ozan. Se ele quisesse, poderia retirar o patrocínio deles imediatamente. Os covardes entraram em pânico instantaneamente. Naquele momento, o mestre do dojo de esgrima apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Nosso protagonista respondeu que os três haviam começado a briga. O mestre perguntou se aquilo era verdade. Ryu reagiu porque não ia ficar parado apanhando, e o mestre questionou os trigêmeos novamente. Os garotos congelaram de medo e rapidamente decidiram que era melhor concordar com Ryu. Então eles admitiram que causaram todo o problema e que Ryu era inocente. O mestre ficou chocado porque, até ontem, Ryu era covarde demais para lutar contra qualquer um. Depois disso, ele passou a tarde inteira treinando. No dia seguinte, quando foi para a escola, ele se sentiu determinado e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém o humilhar. No entanto, algo imediatamente chamou sua atenção. Era Ravana, parecendo adorável sentada em sua mesa. O garoto ficou lá parado, encarando-a. Então ele caminhou casualmente até lá e a cumprimentou. As orelhas de Ravana se ergueram e suas bochechas ficaram vermelhas enquanto ela o cumprimentava timidamente de volta. Tentando se aproximar dela, ele perguntou o que ela estava lendo. A garota respondeu que era apenas um livro qualquer, e Ryu disse que preferia ler web novels. Ela perguntou por que ele havia entrado no clube do livro se nem gostava de livros, e ele respondeu que entrou porque queria estar perto dela. Ouvir aquilo fez Revanha corar intensamente. Como assim? Ele entrou no clube do livro por minha causa. Ela admitiu que também gostava de web novels, mas como não tinha dinheiro, só conseguia ler as gratuitas. Ryu percebeu que o clima estava ficando estranho, já que ela morava em um orfanato e tinha dificuldades financeiras, então mudou de assunto e perguntou que tipo de dramas ela gostava de assistir. Surpresa, Ravana perguntou como ele sabia disso. Ele explicou que ela havia mencionado isso durante sua apresentação. Ela se escondeu atrás de seu livro, envergonhada, imaginando como ele conseguia se lembrar de algo assim. Talvez ele gostasse genuinamente dela se ainda quisesse ser seu amigo, ou talvez ele simplesmente quisesse um amigo porque também não tinha nenhum. Em outras palavras, talvez ele estivesse apenas fascinado por ela por ser uma companheira e, pelo menos era isso que Ravana acreditava. Ela até pensou que ele acabaria perdendo o interesse nela e a abandonaria como todos os outros sempre faziam. Ryu notou as orelhas de Ravana caídas e achou que pareciam incrivelmente fofas, dando-lhe vontade de tocá-las. Claro, ele sabia que pedir algo assim seria estranho. Então ele se lembrou de Lilica e decidiu animá-la mostrando-lhe um vídeo. Ela ficou empolgada e perguntou se aquele era o animal de estimação que ele mencionara antes. Então ele deu o play no vídeo e explicou que o gravou na noite anterior. Rindo baixinho, ela achou aquilo muito divertido. Ela até comentou que Lilica era inacreditavelmente adorável. Ryu viu as orelhas dela tremerem e pensou que ela realmente se parecia com sua coelhinha. Então ele perguntou se ela queria conhecer a coelha pessoalmente, e ela concordou alegremente.
Depois disso, ele convidou Ravana para visitar sua casa depois da escola. Corando de nervosismo, ela tentou pensar em uma desculpa para recusar. Ela não queria reviver aquelas experiências dolorosas novamente, mas no fim, não resistiu e aceitou o convite. Quando chegou lá, ficou maravilhada, pois a casa dele parecia saída diretamente de uma série de drama. A mãe do garoto apareceu e perguntou imediatamente se ela era Ravena, a amiga que seu filho havia convidado, dando-lhe as boas-vindas calorosamente. Ravena esperava ser maltratada por causa de sua mutação genética. Ela se lembrava de pais avisando os filhos para não brincarem com ela, já que as pessoas desprezam qualquer um com mutações, mas a mãe de Ryu a tratou com gentileza e a fez se sentir bem-vinda. O calor e a amizade eram tão avassaladores que Ravena quase se sentiu cega por isso. Naquele momento, Ryu segurou a mão da garota e a puxou, dizendo para ela segui-lo. Ela estava se divertindo, mas ainda temia que ele acabasse perdendo o interesse nela. Mesmo assim, ela disse a si mesma que nunca mais queria soltar a mão dele. Depois de entrar na casa, ela ficou completamente fascinada. A garota provou comidas deliciosas e passou o tempo brincando com Lilica. Tornou-se um dos dias mais felizes que ela já havia vivido. Eventualmente, a noite chegou. O pai do nosso protagonista voltou do trabalho. A família comentou que ele estava atrasado para o jantar, e ele se desculpou sem jeito, pois havia prometido chegar mais cedo para comerem juntos. Sua filha mais nova estava fazendo bico, dizendo que queria brincar com a garota coelho, mas Ravena já tinha ido para casa antes de ela voltar da escola. Nosso herói explicou que Ravena era sua amiga e que viera visitá-lo. Era por isso que sua irmãzinha estava emburrada. Ryu então chamou seu pai e perguntou se poderiam treinar juntos após o jantar. O homem ficou empolgado e disse que mal podia esperar para praticar com seu filho. Ryu queria ver o quanto havia melhorado com seu treinamento na academia. No entanto, ele não estava interessado em um simples treino, ele queria uma luta de verdade. Seu pai até perguntou se ele estava falando sério e, com total determinação, Ryu respondeu que sim, pois queria matar monstros de verdade algum dia. A cena então mudou para mais tarde naquela noite. Eles estavam no dojo de casa quando seu pai perguntou por que ele de repente se interessara tanto em ficar mais forte. Em 5 anos, ele entraria na filial principal da academia de esgrima da família Za. O protagonista original do jogo, Kong, eventualmente resolveria inúmeras crises, e Ryu não queria ficar para trás. Além disso, seu primo se tornaria uma figura incrivelmente poderosa, e até aquele primo irritante dele ganharia grande reconhecimento. Resumindo, pessoal, ele se recusava a ser deixado para trás. O pai do garoto sentiu que algo havia acontecido e até perguntou se alguém o estava incomodando na academia. Isso porque ele ouvirá dizer que seu filho se envolveu em uma briga durante o treino e que outro aluno acabou ferido. No entanto, seu filho alegou que não havia feito nada de errado. O pai esperou que Ryu explicasse o seu lado da história. Enquanto isso, nosso protagonista não conseguia saber se seu pai realmente queria ouvir ou se estava se preparando para lhe dar uma bronca. Ainda assim, ele explicou que, desde a infância, fora ensinado que a esgrima divina da família existia para proteger as pessoas. Aquelas palavras ficaram profundamente gravadas em seu coração. No entanto, ele admitiu que, desta vez, não lutou para proteger os outros, mas para defender sua própria dignidade, porque em sua vida passada, ele suportara tudo em silêncio. O garoto disse que, se não conseguisse proteger nem a si mesmo, nunca seria capaz de proteger mais ninguém. Seu pai perguntou se foi por isso que ele enfrentou o valentão. Cheio de determinação, ele respondeu que sim, mas também disse que queria mais do que apenas autodefesa. Ele queria a força necessária para proteger os fracos também. E para alcançar isso, ele desejava treinar contra monstros de verdade. O pai de Ryu sorriu e deu um tapinha gentil na cabeça do filho, dizendo que seu raciocínio fazia todo sentido. Ele até mencionou o quanto seu filho havia mudado em tão pouco tempo. Empolgado, Ryu perguntou se seu pai o ajudaria, e o homem concordou, embora tivesse uma condição. Curioso, Ryu perguntou qual era. Ele precisava provar que era forte o suficiente para enfrentar um monstro de verdade. Por causa disso, ele teria que duelar contra seu próprio pai. Mas havia uma restrição. Seu pai só teria permissão para dar 5 passos e não usaria mana. Isso também era para evitar que o desafio fosse impossível para seu filho. Pessoal, ainda assim, o que Ryu realmente queria era aprender o estilo Rei das Bestas. Seu pai respondeu que demonstraria o básico mais tarde. Nessas condições, Ryu acreditava que tinha uma chance de desferir pelo menos um golpe com a espada de madeira no ombro de seu pai. O garoto ficou ali, pensando seriamente. Então ele declarou que era hora de começar o teste. Ryu avançou, mas seu pai bloqueou o ataque sem esforço. O garoto impulsionou-se do chão e saltou para outro ataque, mas seu pai o deteve com ainda mais facilidade.
Então ele começou a procurar por aberturas, e com um sorriso, seu pai comentou que aquilo não funcionaria. No entanto, Riel conseguiu encontrar a brecha perfeita, forçando seu pai a dar um passo para trás. Só isso já era extremamente impressionante, pessoal. Naquele momento, ele percebeu que ainda tinha uma pequena chance, pressionando ainda mais seu pai, e o homem admitiu orgulhosamente que estava impressionado com seu filho. Mas então seu pai notou que havia baixado a guarda e de repente levou um golpe nas costelas, e não foi um golpe fraco. Foi um golpe surpreendentemente poderoso. O garoto imediatamente saltou para trás para criar distância. Seu pai não conseguia acreditar que um único momento de descuido fora suficiente para seu filho desferir um golpe. Exausto, Ryu perguntou se seu pai finalmente reconhecia suas habilidades, e parecia que sim, embora da maneira mais dolorosa possível. Por causa disso, ele concordou em ajudar a treinar o garoto. Então, durante o fim de semana, o pai de Ryu decidiu levá-lo para caçar monstros como treinamento. Naturalmente, sua mãe ficou extremamente preocupada, enquanto sua irmãzinha implorava para ir junto também. Mesmo assim, eles a tranquilizaram dizendo que tudo ficaria bem. Sua mãe avisou para não exagerarem no treinamento, e então eles se prepararam para a viagem até a academia da família. De acordo com a história do jogo, o mundo havia se tornado perigosamente instável. Tudo começou após a mudança da calamidade, que afetou pesadamente todo o planeta. Após esse evento, monstros de outras dimensões começaram a aparecer, transformando essencialmente a Terra em uma masmorra gigante. Portais se abriram por todo o mundo com criaturas saindo deles. Se esses portais não fossem resolvidos a tempo, o próprio mundo colapsaria e se tornaria permanentemente conectado a outra dimensão. Em outras palavras, monstros de inúmeras dimensões invadiriam o planeta. Se a humanidade não conseguisse conquistar os portais rapidamente, a Terra seria destruída por essas criaturas. Era exatamente por isso que o jogo tinha mais de 40 finais ruins e apenas um final bom. O pai do garoto explicou que eles precisavam primeiro recuperar uma chave. Ryu perguntou onde a chave estava localizada. Seu pai respondeu que estava guardada no armazém. Sempre que alguém limpava um desses portais, recebia uma chave que permitia reentrar nele mais tarde. Parecia que o sistema do jogo ainda existia neste mundo. Após chegarem ao quartel-general da família, o pai do garoto mostrou-lhe seu local de trabalho. A família deles possuía dezenas de filiais espalhadas por todo o país. Para entrar em masmorras e portais, as pessoas precisavam de uma licença emitida pelo governo, essencialmente uma certificação de caçador. Como Ryu ainda não era oficialmente um caçador, ele só podia entrar acompanhado de seu pai, e todos ali cumprimentavam o homem respeitosamente. Isso era porque o pai do nosso protagonista era o gerente da filial. Naquele momento, alguém se aproximou de repente e surpreendeu o garoto. Era uma funcionária dizendo que o filho do chefe era adorável, enquanto todos ao redor começaram a elogiá-lo também. Alguns deles até beliscaram suas bochechas e comentaram o quanto eram macias. Ryu se perguntou se todos os caçadores agiam de forma tão estranha. Uma das recepcionistas anunciou que a sala 2 estava preparada conforme o gerente havia solicitado. O pai do garoto chamou, e Ryu perguntou que tipo de chave eles estavam usando. Era uma chave de rank branco. Os níveis de dificuldade dos portais eram divididos em 7 cores diferentes, começando com o branco como o mais fácil, seguido pelo cinza, amarelo, verde, vermelho e azul. E, finalmente, havia a mais perigosa de todas, a chave preta. O pai do garoto explicou que até mesmo a chave de rank branco já seria um grande desafio para ele. Mas Ryu estava se sentindo excessivamente confiante, quase como um super-herói. Sua confiança estava tão alta que ele já queria começar com uma masmorra de rank cinza. No entanto, seu pai entendia seus limites e disse para ele entrar primeiro no portal de rank branco. Ao chegarem lá, seu pai explicou como as masmorras funcionavam. Ryu ficou maravilhado porque sua família era rica o suficiente para ter portais particulares. O homem então chamou o filho e o avisou para ser extremamente cuidadoso dentro de uma masmorra, já que a única saída era completando-a totalmente. O garoto entendeu a responsabilidade e disse ao pai que estava pronto. Seu pai ainda parecia preocupado, mas confiava no potencial do filho. Ryu até brincou que, se não conseguisse limpar a masmorra, seu pai sempre poderia intervir usando a chave no portal. Seu pai concordou, dizendo que, do contrário, sua mãe ficaria furiosa por colocar o garoto em perigo. Assim que o portal foi ativado, uma luz brilhante preencheu a área e eles o atravessaram para uma caverna cheia de cristais. Era assim que o interior do portal se parecia. Uma janela de notificação apareceu, informando que ele havia entrado em uma caverna de rank branco. A missão exigia derrotar 15 goblins, e ele presumiu imediatamente que seria fácil. Então ele jogou sua mochila de lado e sacou sua espada. Ele sabia que seria perigoso, então planejou manter a cautela.
Não seria simples, mas também não deveria ser impossível. Era o que ele pensava. Então, algo subitamente chamou sua atenção. Seu pai já havia capturado todos os 15 goblins em menos de 30 segundos. Ryu até perguntou se ele já tinha pegado cada um deles, e seu pai confirmou enquanto apontava com sua espada. Agora seu filho poderia derrotá-los um de cada vez para treinar. Embora estivesse nervoso, ele disse ao pai com confiança que estava pronto. Então seu pai começou a soltar os goblins um por um. O monstro libertado correu imediatamente em direção ao garoto, enquanto Ryu apertou o cabo da espada e se preparou cuidadosamente. O garoto possuía um conhecimento profundo do jogo e também pertencia à tradição de esgrima divina da família Dazan. Por causa disso, derrotar esses monstros deveria ter sido fácil para ele. O Goblin de repente agarrou um dos cristais para usar como arma. Ryu não esperava por essa, pessoal. Mas então ele baixou sua postura e liberou sua aura. Essa técnica era chamada de postura de perfuração. Ele preparou um golpe final contra o Goblin, e funcionou perfeitamente, mandando o monstro direto para o chão. Ele não esperava que fosse tão fácil. Seu pai soltou um suspiro de alívio, embora ainda restassem 15 goblins. Ryu se virou para ele e declarou orgulhosamente que um já tinha caído. Como o Ryu do jogo pertencia ao grupo principal de Kang, ele carregava uma restrição única. O jogo tinha um sistema especial chamado Dons, habilidades passivas que refletiam a personalidade de cada personagem. Como o Ryu era considerado um covarde, seu dom era um instinto de evasão. À primeira vista, essa habilidade parecia incrivelmente útil. Seu pai se preparou para soltar outro Goblin e cortou a corda que o segurava. O instinto de evasão afastava automaticamente o usuário de ataques que pudessem ser fatais. Basicamente, durante o jogo, o personagem nunca atacava porque sempre priorizava a defesa. Foi por isso que os jogadores rejeitaram o personagem e se recusaram a usá-lo. Algumas pessoas até afirmavam que o personagem deveria ser removido do jogo por ser tão inútil. Nosso protagonista raramente jogava com aquele personagem, mas um dia decidiu lhe dar uma chance. Uma vez que a habilidade despertasse, o personagem ganhava controle total sobre o dom de evasão. Gritando bem alto, ele declarou que aprimoraria esse poder e se tornaria imbatível. Personagens que despertavam tornavam-se mais fortes com o tempo dentro do jogo. Em vez de se esquivar, ele tentou bloquear o próximo ataque e acabou sendo arremessado para trás. Agora havia 2 monstros diante dele. Por causa disso, Ryu precisava usar essas batalhas para despertar seu domingo. O combate parecia muito mais fácil dentro do jogo do que na vida real, mas ele ainda acreditava que despertar seu poder não seria impossível. Então ele avançou e se esforçou até o limite. A cena mudou para vários minutos depois. A essa altura, ele já havia derrotado vários goblins. Seu pai lhe disse para descansar um pouco e até brincou que seu filho estava se saindo surpreendentemente bem. No entanto, o garoto agora queria que seu pai soltasse 4 goblins ao mesmo tempo, então seu pai aceitou o pedido. No momento em que isso aconteceu, Ryu se arrependeu imediatamente, porque até lutar contra 2 já tinha sido difícil o suficiente. Os goblins estavam usando táticas de distração. De repente, ele sentiu o perigo se aproximando por trás, e sua habilidade de evasão foi ativada. Sem pensar, seu corpo se esquivou automaticamente, fazendo com que o cristal lançado pelo Goblin apenas raspasse sua bochecha antes de se espatifar nos cristais próximos. Naquele momento, ele percebeu que teria morrido sem aquela habilidade. Por causa do instinto de evasão, seu corpo se moveu por conta própria. Ele entendeu que precisava confiar mais nessa habilidade. Enquanto treinava seu dom, ele continuava eliminando monstros. Depois de se concentrar cuidadosamente, ele localizou os goblins e conseguiu golpear um na perna. Ele ficou um pouco mais confiante porque sabia que o instinto de evasão o apoiaria. Quando outro goblin atirou um objeto nele, ele se esquivou sem esforço, deixando o monstrinho furioso. Ele firmou o pé no chão e saltou em direção à criatura. Então ele cortou o Goblin ao meio de forma limpa. No entanto, abaixo dele, mais 2 monstros já se preparavam para tirar cristais. Ryu respirou fundo e ativou uma técnica de espada, fazendo a eletricidade percorrer sua lâmina. Era uma técnica de esgrima que exigia uma concentração intensa de mana. Então ele liberou o golpe esmagador do leão e abateu os 3 goblins restantes de uma só vez. Logo depois, ele caiu no chão e percebeu que restava apenas um inimigo, então correu imediatamente em sua direção. Seu pai apareceu e disse para ele parar de avançar de forma imprudente e se acalmar, porque não restava apenas um Goblin. Vários outros ainda estavam amarrados. Foi então que ele percebeu que limpar a masmorra levaria muito mais tempo do que o esperado. Mais tarde, seu pai observou tudo cuidadosamente, pois o garoto havia derrotado com sucesso todos os 15 Goblins. O pai de Ryu disse a si mesmo que deveria ter confiado no filho desde o início, então chamou por Ryu. Naquele momento, uma notificação apareceu anunciando que o portal havia sido limpo.
Uma luz brilhante brilhou no céu, e uma chave se formou antes de voar diretamente para a mão de Ryu. O garoto percebeu que havia conquistado o portal e obtido a chave de rank branco. Mesmo assim, ele ainda parecia insatisfeito. Seu pai deu um tapinha em suas costas e perguntou por que ele estava chateado depois de limpar o portal com sucesso. Ryu chamou o pai e admitiu que estava frustrado porque não estava satisfeito em apenas limpar um portal de rank branco. Ele queria algo maior. O que ele realmente desejava era se tornar muito mais forte. Mas se continuasse lutando contra monstros fracos, levaria tempo demais. Agora que o portal havia sido limpo, não restavam mais monstros para derrotar ali. Por causa disso, ele se perguntou em silêncio se deveria pedir ao pai que o deixasse desafiar outro portal. Ele ainda não havia despertado seu dom, o que significava que não conseguia controlar totalmente sua habilidade de evasão. O pai do garoto continuou falando sobre como estava chocado por Ryu ter derrotado 4 monstros de uma vez, até mesmo o agarrando e balançando com orgulho enquanto dizia que o garoto claramente puxou a ele. Então o pai anunciou que era hora de partir, o que surpreendeu Ryu imediatamente. A saída já havia se aberto e seu pai pediu que ele entregasse a chave. No entanto, ele ainda queria continuar treinando. Sentindo-se um pouco sem jeito, ele perguntou ao pai se havia outros portais disponíveis para praticar. Ele até tentou persuadi-lo dizendo que se sentia perto de despertar seu domingo. Ryu acreditava que lutar dentro de um portal mais difícil poderia finalmente ativar sua habilidade. Ele até afirmou com confiança que poderia lidar com monstros de rank 2, mas seu pai avisou que, se o menino se machucasse, sua mãe o culparia por isso. Ainda assim, nosso protagonista foi persuasivo o suficiente para convencê-lo no final. O homem admitiu que confiaria em seu filho porque já tinha visto seu potencial. Sorrindo radiantemente, Ryu agradeceu ao pai sinceramente. Ouça, garoto. Se você se colocar em perigo, eu intervirei e te salvarei imediatamente. Depois disso, eles seguiram em direção ao portal número 3. Ainda era um portal de rank branco, mas completamente diferente do anterior. Seu pai explicou que nem todos os portais de rank branco eram iguais. Como precaução extra, ele também trouxe outro caçador da companhia que era especialista em cura. Só de ver seu pai trazer suporte, o menino percebeu que este portal era muito mais perigoso que o último. Assim que a chave ativou a entrada, eles entraram animados, mas no momento em que Ryu entrou, ele notou imediatamente que o lugar parecia diferente. Uma notificação apareceu dizendo para eliminar os monstros, mas ele não conseguia ver criatura alguma, pelo menos era o que pensava. Os monstros estavam realmente lá, pois ele quase foi atingido por um deles. Ele só evitou o ataque graças à sua habilidade, e imediatamente congelou de choque, já que não tinha ideia de onde vinha o golpe. Outra notificação o avisou que vários monstros o cercavam e, somente após vários segundos, ele finalmente identificou suas localizações. Naquele momento, ele ficou genuinamente apavorado, pessoal. Só então ele entendeu que não era nem de longe capaz de limpar um portal de rank cinza. Seu medo tornou-se tão intenso que seu corpo quase congelou no lugar. Acima dele, seu pai estava ao lado do curandeiro, e o homem mais velho perguntou se ele tinha certeza de que seu filho conseguiria lidar com isso. O pai do nosso protagonista permaneceu em silêncio e apenas continuou observando. Seu filho havia mudado drasticamente em tão pouco tempo, pois poucos dias antes, ele era um covarde completo assustado por tudo. Mas cerca de uma semana atrás, ele subitamente tornou-se diferente, muito mais sério do que antes. Era quase como se seu filho tivesse passado por uma transformação positiva. Ele sabia muito bem que Ryu sempre possuía um coração bondoso, o que muitas vezes o tornava um alvo fácil de ridicularização. Por lutar dentro da competição brutal da família Zan, seus primos o intimidavam constantemente. O pai ainda se lembrava de como o menino sorriu feliz quando recebeu sua primeira espada. Naquela época, isso fez pensar que seu filho era gentil demais para se tornar um caçador. No entanto, ele agora percebia que o menino realmente havia mudado, embora talvez não completamente. Ele até se lembrava de ter ouvido que Ryu fizera uma nova amiga na escola, uma garota com orelhas de coelho, e talvez ela fosse a razão por trás dessa súbita transformação. E, afinal de contas, os garotos costumam tentar impressionar as garotas. Até o mestre da academia de esgrima mencionou que seu filho havia mudado e até começado a revidar contra os valentões. Mas o pai de Ryu ficou chateado com a afirmação, insistindo que seu filho jamais atacaria as pessoas porque era naturalmente pacífico. Coçando a cabeça sem jeito, o mestre admitiu que talvez Ryu não tivesse revelado toda a verdade. Claro, o pai do nosso protagonista o defendeu imediatamente, dizendo que seu filho jamais machucaria alguém sem um motivo. E se ele realmente tivesse enfrentado um valentão, então deveria haver uma boa explicação. Ele já sabia que seu filho vinha sofrendo bullying, e o pensamento o enfurecia.
Ele até exigiu saber por que o mestre nunca o informou antes e questionou se alguém havia ordenado que ele ficasse calado. O homem ficou nervoso, claramente escondendo o fato de que Ryu sofria bullying no dojo. Naquele momento, o pai sentiu-se culpado, acreditando que lhe faltava influência suficiente dentro da família. Foi por isso que o mestre escolheu obedecer a outros membros da família em vez disso. Então ele ligou para o pai de Xiang, apenas para o homem dizer debochadamente que Xiang intimidava Ryu simplesmente porque Ryu era fraco e covarde. Mas o pai do nosso protagonista declarou que não toleraria mais isso. E foi exatamente nesse dia que nosso protagonista se aproximou do pai e pediu uma luta de treino real. Foi quando o pai percebeu que seu filho genuinamente queria mudar, e é por isso que a situação o chocou tanto. Ele fora pego completamente desprevenido. Mas logo depois, ele sorriu porque seu filho não queria mais permanecer fraco e covarde. Quando o menino conseguiu limpar aquele primeiro portal de rank branco, ele ficou genuinamente feliz, já que Ryu se saiu muito melhor do que o esperado. Em outras palavras, o pai estava extremamente orgulhoso. Qualquer um estaria. No entanto, assim que entraram em um portal de rank branco mais forte, ele notou Ryu agindo como covarde novamente. O menino não estava apenas tremendo de medo, ele estava fugindo ativamente dos monstros. Naquele momento, ele foi atingido no braço, e seu pai percebeu que o menino estava se colocando em perigo. O medo em seus olhos era óbvio. O curandeiro perguntou ao pai quanto tempo ele pretendia continuar observando sem intervir. Então Ryu parou porque havia sido cercado e chamou os goblins em sua direção. Seu pai entendeu que interferir agora apenas desapontaria o menino. Então a única coisa que ele pediu foi para o caçador de suporte colocar um escudo mágico protetor ao redor de Ryu. Ao mesmo tempo, ele permaneceu pronto para intervir com sua própria técnica se o menino realmente enfrentasse perigo. No entanto, algo chamou sua atenção. Os movimentos de Ryu pareciam estranhamente rígidos por causa de quão tenso ele estava. Contudo, seus olhos não pertenciam a alguém consumido inteiramente pelo medo. O menino plantou o pé firmemente no chão, e seu pai ficou chocado porque reconheceu a quarta forma do estilo Rei das Feras, barragem de agulhas do leão. Logo após usá-la, Ryu começou a fugir novamente, mas tudo fazia parte de sua estratégia. Quando um goblin se preparou para disparar uma flecha, ele confiou totalmente em sua habilidade de evasão e esquivou-se do tiro com sucesso. Ele entendeu que ficar parado significava morte certa porque os monstros o cercariam. O goblin atacou novamente, e ele esquivou-se mais uma vez. Ele se impulsionou do chão com toda a sua força apenas para evitar os ataques. Ainda assim, o medo retornou lentamente de novo. Pessoal, um monstro saltou em sua direção, e ele o matou enquanto tentava deliberadamente não depender da evasão. Ele sabia que se dependesse de esquivas constantemente, nunca conseguiria desferir nenhum ataque. Quando percebeu que havia controlado brevemente a habilidade, ficou surpreso. No entanto, um mago goblin acima dele subitamente atingiu seu braço. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Parecia que mais e mais monstros continuavam aparecendo. Pouco a pouco, ele ficou completamente cercado. Ele sequer havia notado isso acontecer. Um único erro definitivamente o mataria. Ele olhou para trás e percebeu que não havia mais para onde fugir. Naquele momento, ele estava encurralado, sem rota de fuga. Esse era o preço de resistir ao seu dom de evasão. Ele até começou a perder o controle, convencido de que estava prestes a morrer. Seu braço latejava dolorosamente. E exatamente como em sua vida anterior, ele sabia que não podia continuar baixando a cabeça e aceitando tudo. Ele queria se tornar companheiro de Kang e zerar o jogo com sucesso. Ele poderia ter reencarnado como protagonista em vez de acabar como esse bebê chorão patético. Assim como em sua vida anterior, ele ficou ali parado chorando impotente. Ele olhou para o próprio reflexo e percebeu que estava se tornando exatamente aquilo que mais odiava. Então ele perguntou a si mesmo por quanto tempo mais planejava continuar sendo esse garoto patético. Em sua vida anterior, ele não havia conquistado absolutamente nada. Foi exatamente por isso que ele se recusou a viver como um covarde novamente. Ele cerrou os punhos com força e declarou que não podia desistir. Ele se recusou a morrer daquele jeito, então bateu o pé com força contra o chão. Uma janela de status apareceu atrás dele, enquanto ele se preparava para liberar a técnica do Reino do Dragão. A pressão do ataque por si só era tão intensa que os goblins ficaram apavorados antes mesmo de ele liberá-lo. Então ele começou a se mover livremente por entre os monstros. O mago goblin riu confiante, acreditando que poderia atingir Ryu diretamente. Mas Ryu esquivou-se do ataque e contra-atacou com sua espada. Ele sentiu-se feliz porque sua técnica estava finalmente funcionando. Do alto, o pai do menino percebeu que seu filho havia superado seu medo. Até o caçador de suporte perguntou o que tinha acontecido, porque a atitude do Ryu mudou instantaneamente. Em um tom sério, o pai simplesmente respondeu que o garoto era seu filho.
O homem até perguntou se todos os membros da família Oza eram assim. Mas o pai admitiu que não tinha certeza. Parecia que o Ryu conseguia prever cada ataque que recebia. Ele ficou ali paralisado, tentando entender o que seu filho estava fazendo. Eventualmente, ele concluiu que esse era o domingo. Ryu conseguia prever os ataques. Além disso, a determinação do garoto era verdadeiramente inacreditável. Naquele momento, eles perceberam que ele estava usando uma técnica suprema. Ainda não estava totalmente aperfeiçoada, mas era claramente o estilo do Rei das Feras. Primeira forma, corte esmagador do leão. Um flash azul explodiu com o ataque, deixando o pai do garoto sem entender como o filho tinha conseguido realizá-lo. Em Baden, o caçador de suporte, perguntou se o garoto era capaz de usar a esgrima divina. Suando frio, o pai pensou consigo mesmo que nunca tinha sequer ensinado a técnica ao Ryu, mas o garoto já a tinha dominado. Realmente parecia que ele era um prodígio. Logo depois, ele ficou preocupado e se perguntou quando exatamente seu filho tinha despertado tal poder. Então, surgiu uma notificação anunciando que o portal havia sido concluído. Os monstros foram derrotados, e Ryu desabou no chão de exaustão. Ele estava tão cansado que mal conseguia se mexer. A notificação dizia que seu atributo de força física tinha aumentado em 1 ponto. Este mundo funcionava exatamente como o jogo, onde ele podia subir de nível. Ele poderia ficar mais forte através de treinamento ou estudo. No entanto, evoluir através do treinamento era muito mais difícil. Era o que ele continuava dizendo a si mesmo. No jogo, os jogadores podiam transferir seu progresso para um novo arquivo, mas isso era impossível neste mundo. Em outras palavras, a única maneira de ele ficar mais forte agora era através do treinamento. O pai do garoto se aproximou e perguntou se Ryu ainda estava vivo, já que ele não se mexia nem um pouco. O garoto riu e admitiu que tinha se esforçado tanto que mal conseguia mover o corpo. Ainda assim, essa reação era esperada porque ele havia lutado por muito tempo. Seu pai também mencionou que o garoto tinha usado a técnica do trovão azul. Era um fenômeno ligado a técnicas de espada e considerado um traço da esgrima divina. A condensação de mana tornou-se tão intensa que liberou raios de energia. Ryu ficou olhando incrédulo após ouvir essa explicação de seu pai. Eu realmente usei essa técnica. Sorrindo com orgulho, seu pai confirmou e o elogiou. Parece que seu treinamento está dando resultados, filho. Você ficou muito mais forte. Naquele momento, o caçador de suporte chegou, carregando um saco cheio de itens, e explicou que o portal havia deixado vários materiais valiosos. Pedras mágicas não apareciam em portais com muita frequência. O homem até disse para Ryu pegar uma das pedras do Goblin. Quando ele se aproximou, percebeu que era uma pedra de energia. Essas pedras podiam ser usadas para aumentar os atributos de uma pessoa. Se ele a usasse, sua agilidade aumentaria em 1 ponto. Ele continuou encarando a pedra enquanto o caçador de suporte sugeria deixar o garoto usá-la. Então o pai de Ryu se aproximou e o instruiu a canalizar sua mana para dentro do artefato. Ele começou a despejar mana nela, curioso sobre o que aconteceria a seguir. Depois disso, eles finalmente saíram do portal. Na segunda-feira, seu corpo inteiro doía por causa do treinamento. Sua mãe ficou furiosa no domingo porque disse para ele não se sobrecarregar. No entanto, agora ele aparecia na escola coberto de ferimentos. Ravenna aproximou-se dele com preocupação e perguntou se ele estava machucado. Ele explicou que seu corpo estava dolorido porque passou o fim de semana inteiro treinando. Ainda assim, disse a ela para não se preocupar, já que ele só tinha lutado contra monstros fracos. Ela imediatamente entrou em pânico e perguntou: como assim você lutou contra monstros? Isso é perigoso demais para crianças da nossa idade. Mas então ela se lembrou que ele pertencia à família Dazan, que possuía portais mágicos para treinamento. Ainda preocupada, ela lhe ofereceu pomadas e curativos. No entanto, o garoto insistiu que estava bem. Ela explicou que sempre carregava suprimentos médicos em sua bolsa, embora não precisasse mais tanto deles. Ele entendeu perfeitamente que ela usava aqueles curativos por causa do bullying que sofria. Para descontrair, ela de repente colou um curativo no braço dele e outro na bochecha, dizendo que ele ficava fofo com eles. Ela até explicou que isso o ajudaria a se curar mais rápido. Rindo suavemente, ele agradeceu e perguntou se ela poderia lembrá-lo de tomar seu remédio. Ela concordou imediatamente e até perguntou se havia mais alguma coisa que pudesse fazer para ajudá-lo a se recuperar. Ela disse que faria qualquer coisa para fazê-lo se sentir melhor. Que expressão mais descarada! Ele perguntou se ela realmente quis dizer qualquer coisa. Quando ela disse que sim, ele perguntou se podia tocar as orelhas dela, fazendo a garota gritar de surpresa. Tenho certeza de que você estava pensando em outra coisa, sua garotinha sem vergonha. Ela ficou um pouco irritada e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Ele rapidamente se desculpou, alegando que era apenas uma piada.
Ela ficou ali pensando por um momento antes de repente, agarrar a mão dele e gritar para ele tocar as orelhas dela logo. Corando intensamente, ela o avisou para apenas acariciá-la gentilmente e não por muito tempo. Então ela mesma guiou a mão dele, dizendo que só queria animá-lo. Naquele momento, ele finalmente tocou as orelhas dela. Ele percebeu que elas eram incrivelmente macias e fofinhas. Ele honestamente achou a sensação incrível. Ele até continuou acariciando-as por um tempo, deixando a garota completamente paralisada. Um momento depois, ela gritou para ele parar de tocá-las e perguntou se ele se sentia melhor agora. Surpreendentemente, ela tinha gostado e até achou que a sensação era estranhamente reconfortante. Então ela olhou para o lado e percebeu que ele realmente parecia mais feliz, o que a deixou ainda mais envergonhada. Naquele momento, ele admitiu que funcionou e disse que já se sentia melhor. Então, do nada, ele perguntou o que ela achava de eles se tornarem caçadores juntos algum dia. Ela respondeu imediatamente que era impossível porque não tinha dinheiro. No entanto, ele se ofereceu para conseguir uma bolsa de estudos para ela, já que sua família era rica. Ela mencionou que ele estava dizendo coisas estranhas, e ele respondeu que tinha seus motivos. Primeiro, ela era uma demi-humana, o que significava que suas habilidades físicas eram naturalmente mais fortes que as dos humanos comuns. Segundo, ela possuía uma grande quantidade de mana. Ele até afirmou que a mana dela era tão forte que ele conseguia senti-la de longe. Sentindo-se tímida e curiosa, ela perguntou se era mesmo verdade, e ele assentiu com confiança. Só de se imaginar tornando-se uma caçadora algum dia, ela já ficava animada. Afinal, assim que fizesse 19 anos, ela teria que deixar o orfanato sem ter para onde ir, e encontrar trabalho seria extremamente difícil por ser uma demi-humana. Ainda assim, a proposta dele parecia imprudente, porque ser um caçador não era algo que qualquer um pudesse fazer. Até ele, apesar de vir de uma família poderosa, acabou gravemente ferido apenas com o treinamento. Era por isso que ela acreditava que seria impossível para uma garota fraca e frágil como ela. Mas ele garantiu em voz alta que ela não precisava se preocupar, porque ele faria todo o possível para ajudá-la. Ele nunca a abandonaria. A garota imediatamente começou a se apaixonar por ele. Ele até disse a ela que deveria acreditar em si mesma porque tinha um potencial real. Corando profundamente, ela perguntou timidamente se ele realmente acreditava nela. Ela baixou a cabeça e começou a pensar em silêncio. Envergonhada, ela então perguntou se ele assumiria a responsabilidade pelo que disse. Ele respondeu que sim e prometeu que, após terminarem a escola, eles entrariam na academia juntos. Como ele ainda segurava a mão dela, ela ficou ainda mais nervosa. Ela retirou a mão e o lembrou que jamais teria condições de pagar uma academia de esgrima, mas ele insistiu que conseguiria uma bolsa de estudos integral para ela, pois sua família administrava um dojo. Naquele momento, ela perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela, sendo que ela não tinha nada a oferecer em troca. Ele respondeu que não havia um motivo especial, mas que se ela fizesse questão de ele poderia dizer que planejava se beneficiar dela algum dia. Só de olhar para as bochechas coradas da garota, era fácil imaginar o que ela estava pensando. Ele continuou dizendo que, talvez, quando ela se tornasse uma caçadora famosa, ele pudesse tirar alguma vantagem de conhecê-la. Naquele instante, ela percebeu que ele realmente gostava dela, então sorriu e caiu na gargalhada, chamando de uma pessoa muito estranha. No fundo, ela sentiu uma gratidão genuína por Rio e, por causa disso, aceitou treinar para se tornar uma caçadora. Ele até disse a ela que deveria estudar magia. Se ela tivesse um mestre adequado, ela se destacaria, pois claramente tinha talento. Depois disso, eles começaram a treinar seriamente. Eles praticavam corrida e pulavam corda juntos. Como resultado, ele passou muito mais tempo com Ravenna, já que ela raramente saía de casa antes. Ele sabia que, se quisesse melhorar em magia, precisava encontrar aquela instrutora. Ele precisava da bruxa das cores, Hong Yona. Ela era a principal instrutora de magia elemental do jogo. Ele até pediu ao pai que investigasse o paradeiro dela, mas ainda não a tinham localizado. Naquele momento, alguém apareceu e perguntou do que ele estava falando. Quando se virou, percebeu que era seu pai e deu um pulo de susto. O homem explicou que tinha batido na porta antes, mas Ryu nunca respondeu. Ryu disse a ele que estava pensando na bruxa que pedirá para o pai investigar. No entanto, seu pai revelou que eles entrariam em contato com ela muito em breve. O grupo da mulher concordou em visitá-los em cerca de um mês. Ainda assim, eles queriam avaliar o nível de habilidade de Ryu primeiro, antes de decidir se o treinariam. Rindo sem jeito, nosso protagonista admitiu que não esperava por isso. Ele já sabia que havia uma grande chance de ela se recusar a ensiná-lo. Mas, no caso de Ravenna, a rejeição seria quase impossível, pois seu poder mágico era enorme e a bruxa certamente notaria. Então seu pai lhe disse que tinha mais notícias. Maio já havia começado e, todos os anos, a mesma coisa acontecia.
O garoto ficou curioso sobre o que seu pai queria dizer. Todo mês de maio, a família Zhan realizava uma grande reunião familiar. Ryu já entendia o que aquilo significava e perguntou imediatamente se Sung também compareceria. Seu pai confirmou que sim. Sung era o valentão que ordenou que os trigêmeos o atormentassem. Seu pai até disse que tudo bem se o garoto escolhesse não ir. Mas, ao sugerir que Ryu ficasse em casa, o homem de repente se assustou e perguntou o que seu filho estava pensando. Isso porque seu filho tinha uma expressão intimidadora, claramente desejando vingança contra seus primos. Então o fim de semana finalmente chegou e a reunião de família começou. Todos se sentiam tensos porque aquelas reuniões sempre terminavam em discussões. Enquanto isso, sua irmãzinha sentava-se feliz no carro, pois não se importava com nada daquilo. O pai do garoto o avisou para não causar problemas. Recentemente, essas reuniões de família vinham deixando seu pai nervoso, mas Ryu o tranquilizou e prometeu que não começaria briga nenhuma. Além de Ryu ser visto como fraco e covarde, seu pai também tinha uma personalidade mais gentil, o que fazia os membros da família os menosprezarem constantemente. Mas, desta vez, Ryu prometeu que as coisas seriam diferentes. No dia anterior à reunião, ele estava treinando no ginásio enquanto pensava em Ravenna. Os dois haviam feito um grande progresso e ele já estava perto de controlar sua habilidade de evasão completamente. Para dominá-la totalmente, ele precisava obter a habilidade de coragem. Dessa forma, ele pararia de fugir instintivamente. Em sua vida anterior, quando jogava com esse personagem, ele trabalhou duro para desbloquear a coragem, pois isso tornava o personagem muito mais forte. Ele até mencionou que, após obter a habilidade, o personagem se tornava quase imbatível. No entanto, ele sabia que progredir tão rápido na academia seria difícil porque a força física de Ravenna ainda era muito baixa. Além disso, havia outro problema. As condições para adquirir essa habilidade eram extremamente difíceis. Primeiro, Ryu precisava de um companheiro mais forte que ele. Depois disso, ele teria que enfrentar um oponente que emitisse uma pressão esmagadora sem receber qualquer ajuda externa. Mas, no momento, Ravenna era sua única parceira, e ela ainda era fraca demais. A habilidade de coragem poderia ser obtida através de uma pequena chance ao esquivar-se repetidamente dos ataques de um oponente, mas o fracasso significava a morte. Em outras palavras, era uma habilidade incrivelmente perigosa de se obter, embora também fosse desbloquear todo o potencial de sua habilidade de evasão. Tudo o que ele precisava agora era de um oponente capaz de liberar uma pressão poderosa sem realmente querer matá-lo. Ele continuou se perguntando quem poderia se encaixar nessas condições até que uma ideia brilhante cruzou sua mente, pois havia alguém assim no dojo. Quando chegaram à reunião de família, o motorista abriu a porta do carro e todos saíram. Sua irmãzinha parecia extremamente feliz porque amava esses reencontros. O pai do protagonista perguntou se seus irmãos mais velhos já haviam chegado, e um dos funcionários confirmou que sim. A mãe do protagonista perguntou então pelos anciãos da família, e o funcionário explicou que eles estavam conversando na biblioteca no momento. Nosso herói comentou que ficar dentro de uma sala o dia todo seria entediante. Por causa disso, ele queria ir para os campos de treinamento. Depois de se despedir de seus pais, ele planejou ficar lá com sua irmãzinha. Ele perguntou se ela queria ir se divertir lá com ele. A garota respondeu que sim, animada. Assim que chegou ao campo de treinamento, ele notou vários bonecos de treino avançados montados lá. Ele disse a Yoa para ficar em algum lugar seguro e evitar se envolver em qualquer briga. Naquele momento, ele percebeu que as máquinas de treinamento eram surpreendentemente poderosas. Ela notou alguns de seus primos praticando por perto e disse que também queria participar do treinamento. Ele avisou a irmã que era perigoso, mas bem naquela hora alguém apareceu atrás dele e reclamou que ele estava atrasado. Quando se virou, viu seu primo valentão, Seung. Naquele instante, ele ficou furioso porque aquela era a chance perfeita de se vingar. Seung caminhou até Yoon e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ele estava claramente tentando intimidar sua irmãzinha. Ryu se aproximou e disse que, na verdade, estava feliz em ver Seung. Sung ficou imediatamente irritado e exigiu saber o que ele queria dizer com aquilo. A pobre Yoon só podia observar enquanto seu irmão começava a discutir novamente. Ryu zombou de seu primo, dizendo que não estava nada bem graças a uma certa pessoa, e acrescentou que já sabia que Sung fora quem ordenara que os trigêmeos o assediassem. O garoto ficou furioso, achando que seu primo tinha ficado ousado demais. Sung crescerá em um lar muito opressivo. Seu pai era rigoroso e o pressionava constantemente para se destacar no treinamento. Enquanto isso, Ryu sempre recebia amor e apoio de seu pai. Por causa disso, Sung desenvolveu uma inveja profunda de seu primo, já que seu próprio pai mal se importava com ele. Os dois treinavam juntos no dojo desde a infância. Ryu sempre o derrotava, o que deixava Sung miserável,
pois continuava perdendo para alguém considerado um dos membros mais fracos da família. Ainda assim, Ryu era gentil e sempre verificava como o primo estava depois. Então, um dia, Sung percebeu que poderia golpear Ryu pelas costas. Ele não podia aceitar perder para ele para sempre. Então, agindo de forma covarde e injusta, ele atacou Ryu por trás. Ryu desabou no chão enquanto Sung comemorava sua vitória. Depois disso, ele nunca parou de atormentá-lo. Ele sabia que bater em Ryu constantemente destruiria sua confiança aos poucos. Além do mais, machucá-lo tornou-se uma maneira de desabafar sua própria frustração e inveja. Depois de cada surra, Ryu ficava no chão chorando. Essa reação era exatamente o que o valentão queria. A partir daí, o assédio só piorou, tanto na escola quanto na academia. Sung pensou que deveria ter começado a fazer aquilo antes, e toda vez que chegavam ao dojo, ele ameaçava e intimidava Ryu novamente. Por causa disso, Ryu tornou-se ainda mais tímido com o tempo. De volta ao presente, Sung estava ameaçando Yuna novamente, mas desta vez, Ryu o desafiou para um duelo. Você se acha durão, não é? Então lute comigo. Naturalmente, Sung ficou furioso. Enquanto isso, os pais de Ryu chegaram à biblioteca e notaram imediatamente a atmosfera tensa. Sua mãe até reclamou do cheiro de fumaça. Seu marido perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que estava bem. Ele só perguntou porque sabia que ela odiava essas reuniões familiares, já que era uma plebeia e ele se casara com ela por amor em vez de status. Mesmo assim, ela sorriu e disse para ele não se preocupar. Ele agradeceu a ela por sempre se esforçar tanto para fazer as coisas darem certo. Então, ele lançou um feitiço de bolha protetora para que ela não tivesse mais que sentir o cheiro da fumaça. Nesse momento, seu irmão mais velho apareceu e chamou por Sanji. Aquele homem era o pai de Sung, e ele vivia implicando com seu irmão mais novo, o pai de Ryu. A última vez que se falaram tinha sido sobre Sung intimidando Ryu. O homem zombou de Sanji, perguntando se seu filho estava traumatizado de tanto apanhar. A mãe de Ryu não fazia ideia de que seu filho estava sofrendo bullying e imediatamente exigiu uma explicação do marido. Mas então ela notou como ele parecia furioso. Ele até afastou a mão do irmão mais velho com um tapa. O homem perguntou irritado o que seu irmãozinho pensava que estava fazendo. Furioso, Sanji disse que Sanji deveria falar diretamente com Ryu para que os garotos resolvessem as coisas sozinhos. Mas o homem desdenhou, dizendo que seu sobrinho era covarde demais para lidar com qualquer coisa sozinho. Bem na hora, vários parentes entraram correndo dizendo que os jovens mestres estavam lutando. O homem riu, presumindo que seu filho estava batendo em Ryu novamente. Ele até zombou do irmão mais novo, dizendo para ele não interferir em uma briga de crianças. Os outros parentes já estavam bebendo e torcendo pela luta. Ele convidou o casal para assistir e brincou que eles não deveriam chorar quando o filho perdesse. No entanto, Sanji respondeu que Ryu não era tão fraco quanto todos pensavam. O homem se recusou a acreditar e continuou rindo, convencido de que seu filho o esmagaria. No fundo, Sanji temia que seu filho sofresse bullying novamente, mas estava ainda mais preocupado com a raiva de sua esposa após saber o que andava acontecendo na academia. Ela realmente não tinha ideia de nada disso. Furiosa, ela exigiu saber todos os detalhes mais tarde. Sanji chegou à arena com marcas vermelhas ainda visíveis em suas bochechas pelo tapa que receberá. Quando chegaram lá, Sung já estava usando a técnica do chicote de ferro do leão. Lina gritou de medo por seu filho, mas Ryu calmamente assumiu uma postura defensiva e bloqueou o ataque. Logo depois disso, Sung zombou dele, chamando de coelhinho assustado. Mas o ataque fora fraco, então Ryu contra-atacou com um chute direto no estômago do primo. Naquele momento, Sung percebeu que seu primo não era mais fraco. O chute foi tão forte que lhe tirou o fôlego. Ryu riu enquanto zombava de seu primo em retribuição. Enquanto isso, o patriarca da família estava tomando banho. Ele ouviu barulhos altos vindos de fora, então se levantou lentamente. Alguns servos informaram que o banquete estava prestes a começar, embora hesitassem em perturbá-lo porque uma briga havia começado no salão de treinamento. Ele perguntou quais garotos estavam lutando, e responderam que eram Ryu e Sung. O velho perguntou se era relacionado ao bullying, já que ele já conhecia a história deles. Os servos explicaram que o próprio Ryu havia desafiado o primo para o duelo. Isso fez o velho achar a situação bastante interessante, já que Ryu era conhecido por ser fraco e bondoso demais. O velho perguntou se ainda conseguiria ver a luta se fosse para lá agora. Os servos responderam que provavelmente sim, então ele começou a se arrumar. Ele já imaginava quem seria o vencedor, mas ainda assim queria assistir. Afinal, ele não perderia a chance de ver seus netos lutando. De volta ao dojo, a mãe do protagonista estava em choque. Não apenas Ryu venceu, mas ele humilhou completamente seu primo. Ele até pensou consigo mesmo que não tinha feito nada de especial. Nesse momento, uma notificação apareceu dizendo que uma de suas habilidades subiu de nível.
Espere. A luta terminou tão rápido assim? Eu estou realmente muito mais forte agora? Aquele idiota deve estar de brincadeira comigo. Eles tinham a mesma idade e treinaram juntos no dojo por anos. No entanto, após perder aquela primeira luta há muito tempo, Ryu tornará-se ainda mais covarde. Sung constantemente incentivava os outros primos a zombarem dele. Na história original do jogo, Kang, o protagonista principal, deveria derrotar Sung. Depois disso, os dois acabariam se tornando amigos. Mas nesta linha do tempo, o próprio Ryu foi quem derrotou o primo. Ainda irritado, ele presumiu que Song estava apenas fingindo estar furioso e disse que não pararia por ali. Ele queria lhe dar uma lição ainda mais dura e começou a provocá-lo para que se levantasse e continuasse lutando. Vamos, levante-se logo. Acorde. Ele cutucou o garoto com sua espada. Furioso, ele disse que não tinha feito nem metade do que planejara originalmente. Então, ele agarrou o primo pela roupa e o levantou. Foi quando ele percebeu que Suga tinha se urinado e zombou dele por ser tão fraco. Lina chamou por Ryu com preocupação. Nesse momento, o pai de Suga chegou rindo, presumindo que seu filho tinha batido em Ryu novamente. O que ele não esperava era que seu próprio filho tivesse perdido e até molhado as calças. Enraivecido, ele exigiu saber como Ryu ousara encostar a mão em seu filho e empurrou o protagonista. No entanto, Sanji imediatamente começou a gritar com o irmão mais velho, e o caos rapidamente se espalhou pelo dojo. Até o protagonista pensou que estava perdido, já que tinha começado toda a confusão. Sanji insistiu que seu filho não tinha trapaceado, mas o pai de Suga afirmou que seu filho jamais perderia para um covarde. Logo, todos começaram a acusar Ryu de lutar de forma injusta. O garoto até se virou para a mãe e pediu que ela parasse a discussão. Em vez disso, ela já estava brigando com a tia dele, enquanto sua irmãzinha mordia a mulher. O lugar inteiro se transformou em um caos completo. Preocupado, ele coçou a cabeça e se perguntou como poderia parar tudo aquilo. Então, uma aura avassaladora subitamente preencheu a sala, fazendo todos paralisarem instantaneamente. O garoto reconheceu imediatamente aquela presença aterrorizante. Seu avô havia chegado. O velho perguntou se eles estavam tentando desonrar a família Za. Seu nome era Wang, e ele exigiu saber o que seus filhos estavam fazendo. Os dois homens ficaram ali sem jeito, sem responder. Então o pai de Suga alegou que Ryu havia começado a briga ao desafiar seu filho. Mas o velho Wang disse que não queria ouvir a história vinda dele. Em vez disso, caminhou para perguntar diretamente ao neto o que havia acontecido. Ele queria saber se Ryu tinha realmente começado a briga. Com uma voz intimidadora, o velho perguntou ao neto se fora ele quem desafiara Shuega. Só a pressão da aura de seu avô fez as pernas de Ryu tremerem. Seu avô era muito mais assustador do que ele se lembrava. Era como estar diante de uma montanha colossal. Tremendo de nervosismo, ele admitiu que começou a briga e acrescentou que venceu de forma justa. Seu avô perguntou se era verdade que ele desafiou Tsugi e o derrotou. O garoto respondeu que sim e disse que o duelo foi justo. Ele derrotou seu oponente sem trapacear. O líder da família então ordenou que ele explicasse a batalha em detalhes, e o garoto descreveu exatamente como derrotou seu primo. Ele até sugeriu perguntar aos parentes que testemunharam a partida. Depois perguntou por que ele agarrou seu oponente após a luta, e Ryu explicou que achou que Suga tinha morrido porque não estava respondendo. Na verdade, ele só queria bater ainda mais no valentão. Ainda assim, os pais de Suga acusaram o protagonista de agir de forma desonrosa ao atacar depois que o duelo terminou. No entanto, o velho Wang apenas riu e comentou que seu neto era muito interessante. Suga e sua esposa perguntaram ao patriarca se Ryu seria punido, mas o velho recusou, dizendo que a partida foi justa. Ele até disse ao filho para perguntar diretamente a Suga se Ryu havia trapaceado. O garoto estava apenas fingindo estar inconsciente para evitar mais humilhação. Seu avô ordenou que ele se levantasse, e ele finalmente admitiu que Ryu não trapaceou e que simplesmente perdeu porque Ryu era mais forte. O velho foi um pouco cruel naquele momento, pois forçou o garoto a admitir abertamente que perdeu por ser mais fraco. Só de ver seu primo sofrer aquela humilhação já foi satisfatório o suficiente para Ryu. Wang então perguntou ao seu filho Seu Gil se aquilo encerrava o assunto. A família se desculpou, já que haviam acusado falsamente o protagonista. Agora que tudo estava resolvido, o velho declarou que não queria ouvir mais discussões. Com isso, o assunto foi oficialmente encerrado, e ele convidou todos para o jantar. Ele queria que todos os seus filhos e netos aproveitassem o banquete juntos. No entanto, ele parou na porta e disse que ainda tinha mais uma coisa a anunciar. Depois do jantar, ele queria testar pessoalmente as habilidades de treinamento de Ryu em uma luta de treino. Com um sorriso, ele disse que estava ansioso por isso e que estaria esperando por ele. O garoto então se reuniu com sua família e soltou um suspiro profundo de alívio. No entanto, de repente ele ouviu sua mãe chamando seu nome. Com uma expressão severa, ela disse que queria falar com ele.
Então ela perguntou se ele entendia o que tinha feito de errado. Nervoso, ele respondeu que era porque lutou contra Seung e arrastou seus pais para o conflito. Ela disse que esse não era o problema e perguntou de novo, mas ele estava apavorado porque era a primeira vez que via sua mãe tão brava. Ele se lembrou de sua vida anterior, quando sua mãe dizia constantemente que desejava que ele nunca tivesse nascido. Ela repetiu isso muitas vezes e o culpou por sua vida miserável. Além de insultá-lo, ela também o tratava com dureza. Por causa disso, ele cresceu acreditando que o sofrimento de sua mãe existia por causa dele. Às vezes ela o abraçava enquanto chorava e pedia desculpas. Ele nunca soube se ela realmente se arrependia de suas ações ou se apenas se sentia culpada. Mesmo assim, ele ainda a amava. Um dia, ela foi embora depois de dizer que tinha encontrado um emprego em outra cidade. Depois disso, ele nunca mais a viu. Sua mãe o abandonou quando ele tinha 10 anos. Ao entrar na adolescência, ele se tornou amargo porque cresceu sem o afeto de nenhum dos pais. Agora, no presente, ele temia que esta mãe o abandonasse também. Então ele implorou por perdão, e ela mais uma vez perguntou se ele sabia o que tinha feito de errado. Preocupado, ele pensou que deveria se desculpar por ter nascido, mas então sua mãe de repente o abraçou forte. Ela disse que seu erro real foi esconder o bullying dela, pois ela poderia tê-lo protegido. Ela até se desculpou por não ter percebido que seu filho estava sofrendo sozinho. Acariciando gentilmente sua cabeça, ela disse que deve ter sido doloroso para ele suportar tudo aquilo sozinho, e pediu que ele prometesse nunca mais esconder essas coisas dela. Ele percebeu que esta mãe era completamente diferente daquela de sua vida anterior. Ele podia realmente sentir o amor e o carinho dela, então a abraçou forte e chorou, prometendo que não guardaria mais segredos. Yuna também começou a chorar porque ficou emocionada. Os dois acabaram abraçando a mãe juntos. O pai do garoto disse brincando que também queria um abraço, mas Lena respondeu que ainda não o tinha perdoado. Enquanto ele tentava desajeitadamente abraçar sua esposa de qualquer maneira, o protagonista notou uma mensagem chegando em seu celular. Ele a checou imediatamente. Era uma foto de Havana dizendo que tinha chegado ao topo da montanha e planejava treinar ainda mais pesado. Ele ficou feliz ao ver o quão seriamente ela estava se esforçando e riu, chamando-a de adorável. Os pais do herói perceberam rapidamente que ele estava se apaixonando por aquela garota. Naquele momento, alguém bateu na porta do quarto da família e chamou pelo líder da filial, Sanji. O servo informou que o banquete começaria em breve e pediu que todas as crianças e suas famílias fossem para o salão. A atmosfera lá estava extremamente tensa. O mesmo homem também foi notificar a família de Seiko. Alguns minutos após o jantar, a partida de avaliação começaria. A garota disse com confiança que estava pronta. Então o grande banquete da família da Espada Sagrada foi mostrado. Aquele clã carregava um legado que abrangia 200 anos. Por causa disso, Ryu via a família como profundamente tradicional. Ainda assim, algo mais chamou sua atenção. Ele notou a família de Song agindo de forma tímida e percebeu que eles estavam com medo de que seu avô ainda estivesse bravo por causa do incidente anterior. Quando o avô entrou no salão, ele bateu sua espada no chão e exigiu silêncio. Ele agradeceu a todos os parentes por comparecerem, especialmente porque ainda mais membros da família se reuniram este ano. Como todos viajaram longas distâncias, estavam com fome. Então o avô anunciou que todos deveriam comer primeiro, e o jantar foi servido. A comida estava com um sabor incrível. Após uma revolta em massa, o mundo mergulhou no caos. Durante aquela era sombria, a humanidade ansiava por protetores, ou melhor, santuários. Para manter seu poder, as famílias nobres assumiram o papel de proteger a humanidade. Foi assim que os santuários foram estabelecidos com um único propósito. Caçadores defendiam a humanidade dos monstros que surgiam através dos portais. Eles carregavam uma enorme responsabilidade, mas também ganhavam grande prestígio. Eventualmente, a sociedade desenvolveu sistemas para treinar caçadores, mas apenas as 10 famílias originais, como a família da espada, tinham influência suficiente para educá-los em seus dojos. Como os avós do protagonista eram extremamente poderosos e influentes, eles fundaram a família Dazan. De longe, o garoto observava seu avô cumprimentando os outros netos. Sem dúvida, Seiko era sua neta favorita. Ela já havia dominado a técnica da besta. Os outros parentes reagiram com incredulidade e questionaram se era verdade. Ryu notou que sua prima havia se tornado o centro das atenções, enquanto o avô repreendia seus filhos por duvidarem do talento dela. Se ela continuasse melhorando naquele ritmo, certamente se tornaria a segunda líder mais forte da família. O avô esperava que ela crescesse e se tornasse uma líder poderosa, capaz de superá-lo algum dia. Sorrindo com confiança, Seiko prometeu continuar dando o seu melhor. Surpreendia-o que ela pudesse ficar ao lado do avô dele sem demonstrar medo. O garoto pensou que ela realmente devia ser incrivelmente forte. Naquele momento,
Seus olhares se cruzaram, e ele rapidamente ficou nervoso enquanto tentava esconder isso. O avô notou a interação e riu baixinho para si mesmo. Então ele mencionou que o crescimento de Seiko lembrava de notícias envolvendo um certo renegado. Ryu entendeu imediatamente que seu avô estava se referindo ao duelista demoníaco, um mestre extremamente poderoso e também mentor de Kang, o protagonista do jogo. Ryu reconheceu esse personagem porque ele aparecia cedo na história do jogo. O duelista demoníaco se interessou por Kang pela primeira vez enquanto o garoto treinava no orfanato. Assim que o Kang saiu do orfanato aos 17 anos, ele começou imediatamente a treinar com aquele mestre. Na história original do jogo, também havia uma chance de a Ravenna treinar ao lado do Kang, e ele percebeu que já tinha mudado esse futuro. A esta altura da história, o duelista já tinha escolhido Kang como seu discípulo, embora ninguém ali soubesse quem era o rapaz ainda. O velho já sabia que o duelista demoníaco tinha aceitado um aluno. Pior ainda, eles queriam um duelo. Basicamente, o duelista pretendia colocar o seu discípulo contra um dos netos da família Zan. Assim que o avô anunciou isso, os netos ficaram nervosos. O velho disse que eles não podiam recusar o desafio porque isso prejudicaria a reputação da família. Com confiança, ele declarou que mostraria aquele duelista sem vergonha a verdadeira força da família Zan. A Seiko disse que faria o seu melhor, e os outros netos também prometeram se esforçar. Nosso protagonista afirmou que daria tudo de si. Ainda assim, no fundo, ele estava apavorado de enfrentar o protagonista do jogo, já que isso nunca aconteceu na história original. Alguém de repente bateu com a mão na mesa, e era o Shun anunciando que superaria as expectativas do seu avô, assim como seu pai o ensinou. O seu pai sempre lhe disse que até um leão caça um coelho com todo o esforço. Ouvindo isso, nosso herói riu baixinho, sabendo que o Shun acabaria destruído pelo Kang de qualquer maneira. Mas o avô perguntou ao Ryu por que ele estava rindo e o que ele achava tão engraçado. O garoto ficou imediatamente nervoso enquanto o velho continuava insistindo em uma resposta. Na verdade, ele estava rindo porque já conhecia a história do jogo e entendia que o Kang dominaria completamente o Shun. Apavorado com o avô, seu pai rapidamente inventou desculpas, alegando que o filho estava apenas de bom humor. O velho se aproximou e o questionou novamente. Ele queria saber exatamente por que o Ryu riu. Sim, meu filho. Você está em apuros agora. O Ryu explicou sem jeito que tinha rido por causa do que o pai do Shun disse. Ele não estava rindo do seu avô. O velho ordenou que o seu neto se explicasse claramente. Um leão enorme dando tudo de si apenas para caçar um coelho parecia estranho para ele. Essa foi a razão pela qual ele riu. Se um leão realmente precisasse de esforço máximo, então o próprio leão deveria ser fraco. Por essa lógica, o leão não valia nada, o que o fez rir. Mas depois de notar o quão sério seu avô parecia, ele rapidamente se desculpou. Para sua surpresa, o velho caiu na gargalhada e admitiu que nunca tinha pensado dessa forma antes. Apoiando a mão no queixo, Wang disse que pensaria mais no que o seu neto tinha dito. Todos ali perceberam que o velho favorecia o garoto e tinha altas expectativas para o Ryu. Então o ancião de repente se lembrou de algo e disse a todos para prestarem atenção. Ele anunciou que fariam um treinamento dentro de um portal naquele mesmo dia. Ao ouvir isso, o protagonista lembrou-se do seu avô ter mencionado isso antes, embora o Sanji se preocupasse que as crianças não estivessem preparadas. Outro filho perguntou sobre o nível de dificuldade do portal. O velho respondeu que um portal de rank branco seria fácil demais para a família Zan. Foi por isso que eles usariam um portal de chave amarela para o teste. O portal já tinha sido preparado, e as crianças estavam lá fora ao lado dos seus pais. O velho se preparou para abri-lo. Ele deu aos seus netos uma última chance de recusar o treinamento e ir embora. Então uma luz intensa iluminou toda a área. Um vento forte soprou de dentro do portal mágico. Quando ele abriu os olhos, viu uma bela paisagem. Todos tinham entrado na masmorra. O avô explicou que a missão era simples. Como mostrava a janela de status, a estratégia deles era descer o penhasco primeiro. Ele apontou para um lago próximo e explicou que um monstro de rank 3 vivia sob a água ali. Ele também mencionou selar a criatura dentro do lago para que ela não pudesse escapar. Isso tranquilizou um pouco os pais. Até o Ryu admitiu que lutar contra um monstro de rank 3 debaixo d'água teria sido quase impossível. No entanto, o avô avisou para não subestimarem a criatura porque ela ainda era extremamente perigosa. O garoto já sabia o quão poderoso aquele monstro era, o que o fez se sentir desanimado. Ainda assim, ele não podia desistir porque essa seria uma ótima chance de se tornar mais forte. Ele também entendeu que chegar ao próprio lago não seria fácil, já que descer a montanha já seria difícil o suficiente. O velho Wang disse para não se preocuparem muito porque os monstros pelo caminho não eram especialmente perigosos. Naquele momento, um funcionário chegou carregando uma maleta, deixando Ryu curioso.
Dentro estavam coleiras com câmeras que as crianças usariam, para que os adultos pudessem monitorar tudo em tempo real. Também havia um relógio de portal. Se acabassem em perigo, poderiam pedir ajuda. O avô entregou ambos os itens aos seus netos e explicou que a avaliação duraria cerca de 3 horas. Assim que derrotassem o chefe, eles deveriam abrir o portal com a chave. Todos estavam prontos para começar o teste. Alina desejou boa sorte ao seu filho e o lembrou de não se machucar. Totalmente confiante, o garoto garantiu que ficaria bem e disse a ela para não se preocupar. O velho Wang até comemorou, dizendo que seus 2 netos pareciam estar se dando bem, embora isso estivesse longe da verdade. No momento em que o sinal foi dado, o teste começou, e os garotos correram em direção ao lago o mais rápido possível, mas o nosso herói de repente tropeçou e rolou pela encosta. No último segundo, ele agarrou a corda novamente, depois chutou uma rocha e pulou mais para baixo. Depois de chegar a uma seção mais plana do vale, ele recebeu uma notificação avisando que um monstro estava por perto. Algo de repente chamou sua atenção quando um projétil voou em direção à sua perna. Felizmente, seu instinto de evasão foi ativado e, quando ele olhou para cima, percebeu que os atacantes eram macacos bolsa de Rank 1. Aqueles macacos bolsa se especializavam em arremessar objetos, e as criaturas rapidamente prepararam outra barragem enquanto o garoto contava com sua habilidade de evasão para esquivar de tudo. Como havia muitos projéteis voando ao mesmo tempo, ele também teve que bloquear com sua espada. Ele logo percebeu que os monstros estavam lançando pedras, então ele brandiu sua lâmina e enviou uma direto de volta para o macaco. Isso só deixou os outros ainda mais furiosos. Enquanto as pedras continuavam vindo, o rio as rebateu com força cada vez maior. Um dos pequenos macacos foi finalmente arremessado contra o chão. Brincando, ele disse que tinha acabado de rebater um home run. Os macacos claramente não esperavam por isso. Depois de um tempo, ele conseguiu derrotar todos eles. Ele passou cerca de 35 minutos lutando contra aquelas criaturas. Ainda assim, sua verdadeira preocupação era a próxima batalha contra o chefe. Naquele momento, ele notou um macaco segurando uma fruta. Como ele já tinha jogado o jogo antes, ele a reconheceu como uma fruta da vitalidade. Animado, ele a agarrou imediatamente. Com um sorriso astuto, ele percebeu que poderia fazer um ótimo uso dela. Enquanto isso, os membros da família lá em cima observavam seus filhos através dos monitores. Um parente começou a entrar em pânico porque seu filho tinha sido ferido por um monstro, e Alina imediatamente ficou preocupada também. O pai do Shun se gabou de que seu filho era o mais forte e esmagaria todos os outros netos. O homem estava agindo de forma incrivelmente arrogante. Até os pais do protagonista estavam ficando cansados da atitude dele. Ao mesmo tempo, a Seiko estava usando suas técnicas de relâmpago. Era a 5ª forma do estilo de ataque do Rei das Feras, o golpe do leão. O pai do Shun olhou em choque, perguntando como sua sobrinha já tinha dominado técnicas como aquela. O avô riu orgulhosamente e elogiou o talento da Seiko. Ainda assim, ele estava preocupado porque seus netos estavam queimando mana demais. No momento em que chegassem à luta contra o chefe, eles já poderiam estar exaustos. O pai do Shun afirmou com confiança que seu filho ficaria bem e disse ao pai para não se preocupar. De repente, um barulho alto chamou a atenção de todos. O velho se virou para a tela e viu Ryu lançando um macaco pelo ar. Todos começaram a se perguntar o que o garoto estava fazendo. Shenji e Lina ficaram preocupados, achando que seu filho não estava levando o treinamento a sério por parecer estar apenas brincando. Lá embaixo, porém, o garoto comia frutas de vitalidade enquanto comentava o quão poderosos eram seus efeitos. Observando atentamente, o avô tentava decifrar o que seu neto estava planejando. O pai de Seng zombou de Ryu novamente, alegando que o garoto tratava o treino como um jogo e ignorava o desafio do avô. Enquanto olhavam para a tela, viram-no rebatendo pedras, e o velho logo entendeu a estratégia de Ryu. Ele até comentou que o garoto tinha instintos excelentes. Ainda tentando causar intriga, o pai de Shan apontou para a tela e reclamou que Ryu tinha até parado para lanchar em vez de treinar a sério. Olhe só para aquilo, pai. Ele continuou dizendo que o garoto claramente não tinha senso de perigo se conseguia parar no meio do teste só para comer fruta. Ao fundo, Sanji ficou irritado. No entanto, o velho Wang disse para ele prestar mais atenção e perguntou se ele sequer reconhecia a fruta que Ryu estava comendo. Era uma fruta de vigor que restaurava a vitalidade. Wang até elogiou Sanji, dizendo que ele havia criado Ryu muito bem. Então ele apontou para a tela para que todos observassem com cuidado. Na verdade, Ryu estava encontrando frutas diferentes dentro dos macacos, e por isso continuava a golpeá-los. Alisando o queixo, o velho comentou que seu neto era esperto ao reunir as frutas para aumentar sua força. Enquanto isso, Sanji tentava esconder sua confusão, pois nunca havia ensinado nada daquilo ao filho. O herói só sabia disso porque já tinha jogado o game anteriormente.
Depois de algum tempo, ele havia comido várias frutas diferentes, aumentando seus atributos. A fruta azul de resistência, porém, tinha um gosto horrível. Enquanto continuava avançando, ele se aproximava gradualmente do lago. Ele também coletou tantas frutas que mal conseguia carregar tudo. Naquele ponto parecia que ele poderia abrir uma quitanda com tanta fruta. Ele percebeu que fugir com todas aquelas frutas seria impossível, pois eram simplesmente demais. Ele até pensou em escondê-las dentro das bolsas dos macacos. Após refletir, decidiu que era uma ótima ideia, então cortou a bolsa peluda e socou todas as frutas ali dentro. Depois de remover as outras bolsas dos macacos, ele fez várias sacolas pequenas e as pendurou pelo corpo. Com isso feito, começou a pular de galho em galho para se aproximar do lago. Ele tinha perdido muito tempo colhendo frutas, então agora precisava se apressar. Mas então, algo de repente chamou sua atenção.